Fala minha galerinha do sétimo, tranquilo pessoal? Seguinte galera, hoje aí nós vamos iniciar a nossa unidade 8, tá bem? Que é a segunda unidade da nossa apostila do terceiro bimestre, tranquilo? Começa aí na página 18, certo pessoal? Seguinte, como nós falamos anteriormente, nós estamos falando de Brasil especificamente. Então nós vamos abordar as regiões brasileiras. Lá atrás eu expliquei para vocês qual o real significado do conceito de região para a geografia, certinho? É qualquer área que tenha características próprias que as diferenciam das áreas ao redor. Portanto, a linguagem, a cultura, enfim, tudo que nós temos em determinada área que a diferencia das áreas em seu entorno, automaticamente torna aquela área uma região, beleza? Então, seguinte, galera, já falando sobre essa unidade 8, nós vamos falar sobre a região Sudeste. Tranquilo? No último capítulo nós falamos do Nordeste e agora nós falaremos aí do setor Sudeste, tranquilo? No início da página 19, galera, tem um textinho bem interessante. Vou ler aqui com vocês e vou explicar para vocês, tranquilo? Vamos lá. No capítulo anterior, analisamos a região nordeste do país, a primeira a ser intensamente colonizada pelos portugueses. Agora vamos estudar algumas condições específicas da região sudeste, atualmente a mais dinâmica economicamente e de maior influência sobre as demais. Ou seja, automaticamente aí ele já nos traz uma informação. Vamos lá, duas informações na verdade, ó. Ele diz que atualmente a região sudeste é a que apresenta maior dinâmica econômica e, além disso, é de maior influência sobre as demais, justamente por causa do seu poder econômico. Tranquilo? Vamos lá. Ao pensar sobre o Sudeste, é comum a associação à urbanização ou à industrialização, visto que esses são os importantes aspectos da região. Ou seja, essa região apresenta um espaço rural, entre aspas, pequeno. O que mais chama a atenção é justamente a quantidade, a intensidade do processo industrial na região. Tranquilo? Nós temos como característica esse rápido desenvolvimento industrial na região. Certinho? Aí no segundo parágrafo, olha só. A escolha do cultivo de café e, portanto, da agricultura como representação do Sudeste, o que a apostila ela quer dizer com isso? Ela fala assim, ó, a escolha de cultivo de café e, portanto, da agricultura como representação do Sudeste, ela está falando disso aqui, ó, certinho? Quando a apostila ela nos dá o capítulo, ela justamente traz uma característica através da imagem, e ela trouxe isso aqui. Só que nós sabemos que a principal característica do Sudeste é justamente o rápido processo industrial, o rápido processo de industrialização, essa crescente muito forte nessa região. E por que nos traz justamente uma imagem referente à agricultura? Olha aqui. Pode parecer estranha a princípio, mas se explica pelo fato de que o cultivo desse produto, como já mencionado anteriormente, teve grande impacto no desenvolvimento econômico na região. Ou seja, a venda do café lá atrás, ela foi muito importante para o desenvolvimento do Sudeste. Tá bom? E é justamente isso que a apostila nos traz. Tranquilo, galera? Aí logo abaixo nós teremos um breve texto falando sobre um quadrinho, na verdade, né? Aqui, ó, falando sobre os principais estados e principais capitais aí desses estados principais, não, as únicas capitais de cada estado, tá bem? A população estimada, a área e a densidade demográfica. Tranquilo? É mais uma curiosidade aí para vocês, certinho, pessoal? E aí na página 20 já nos traz o nosso primeiro conteúdo. Já vai falar sobre o clima, os climas existentes na região sudeste, que são eles subtropical em uma pequena parte, tropical e tropical de altitude. Tranquilo? Então são esses três climas os mais, digamos, os únicos vistos nessa região. Os únicos climas presentes na região sudeste. Tranquilo? E olha só como a apostila nos traz essa matéria, galera. Olha só, aqui ó, nessa partezinha final aqui da página 20, beleza? Vamos lá, ó. Na maior parte do território predominam os climas tropical ou tropical de altitude. Esses dois tipos climáticos ocorrem principalmente no interior do território brasileiro e nas regiões de planaltos e serras. O clima tropical é característico por exibir duas estações bem definidas, com chuvas mais abundantes durante os meses mais quentes e com menor pluviosidade nos meses mais frios.
que a apostila nos traz, galera? É o seguinte, ela fala que a principal característica do clima tropical é apresentar estações bem definidas. E o que isso significa? A apostila quer dizer o seguinte, quer dizer que o verão ele se apresenta de forma bem definida, ou seja, quente, e aí olha o que a apostila fala, ó. Clima tropical é característico por exibir duas estações bem definidas, com chuvas mais abundantes durante os meses mais quentes, ou seja, mesmo apresentando estações bem definidas, ou seja, um verão quente e um inverno frio, é isso que a frase estação bem definida quer dizer. Por mais que ela apresente um verão quente e um inverno um pouco mais frio, o que isso quer dizer? Quer dizer que durante o verão nós temos chuva em abundância, já no inverno nós temos um período com maior seca, um período mais seco, claro, não é seca, tá bem? Mas é um período mais seco, com menor índice de chuva. Tranquilo? Então essa é a principal característica do clima tropical, além de apresentar uma temperatura elevada ao longo do ano todo. Claro que no inverno essa temperatura ela apresenta uma queda, porém nós não conseguimos dizer que faz frio no Rio de Janeiro, certinho? A temperatura cai, mas continua calor. Tranquilo? Então é justamente essa característica que a apostila quer trazer para nós. E aí olha como ela finaliza essa página. Já o clima tropical, aí nós temos que virar para a página 21, de altitude, apresenta temperaturas médias anuais menos elevadas quando comparadas ao clima tropical. Por quê? Justamente por causa da altitude dessas áreas. O clima tropical de altitude, ele apresenta as mesmas características do clima tropical. Porém, o que diferencia um clima do outro é justamente a área que essa região ocupa. Por quê? É uma área de maior altitude em relação ao nível do mar. Portanto, como nós sabemos, quanto maior a altitude, menor a temperatura, automaticamente o clima tropical de altitude tende a apresentar uma menor temperatura e automaticamente as mesmas características do clima tropical. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui para o último clima, que é o subtropical. O que o clima subtropical nos traz, galera? Seguinte, ele também apresenta estações bem definidas, porém o índice de chuva ele se apresenta de uma forma mais, digamos, igualitária ao longo do ano, de uma forma mais igual. Por quê? Ele chove bem no verão, assim como ao longo do ano também. Ao contrário do clima tropical, por exemplo, que apresenta um alto índice de pluviosidade no verão, e já no inverno isso não ocorre. Então o clima subtropical ele apresenta chuvas com melhor distribuição ao longo do ano. Tranquilo? Agora, também tem como característica, além disso, uma temperatura menor. Como, por exemplo, no inverno nós temos automaticamente um inverno muito mais frio. Certo? Nós temos um inverno onde regiões chegam a apresentar 0 graus. Então também há como característica essa temperatura um pouco mais amena como média. Também no verão, o verão é quente nas regiões que apresentam clima subtropical, porém a temperatura também é um pouquinho mais amena em relação ao clima tropical encontrado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tranquilo, galera? Então são essas principais características dos climas encontrados aí na região sudeste, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição de vocês, beleza? Um beijo!